Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor político, moral ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Horas extras. Como se diz por aí, quem nunca? Algum de vocês está no mercado de trabalho e nunca foi submetido a horas extras? Ou como o legislador diz, trabalho extraordinário? Duvido. Já vimos no vídeo anterior os regimes dos limites do horário de trabalho previsto na lei, o geral, e a isenção de horário de trabalho, como é que isto funciona, a sua remuneração e os seus limites. Lembrem-se de subscrever o canal do YouTube, que é onde vocês têm a informação completa do vídeo. Então, o que é trabalho extraordinário? A definição está no artigo 3º, a linha HH da Lei Geral do Trabalho, a nova naturalmente, onde se lê que o trabalho extraordinário é aquele que é exercido fora do período normal diário, no prolongamento desse período normal, nos intervalos de descanso ou de refeições e no meio-dia ou no dia de descanso complementar e semanal do trabalhador. Vamos lá destrinçar isto por partes. A primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para os nossos contratos e perceber qual é que é o nosso regime normal, regra de trabalho, porque isto naturalmente pode estar contratualizado de formas diferentes. Eu posso estar num regime normal, ou posso estar num regime de isenção, ou posso estar num regime de turnos, de rotatividade, mas vamos ter mesmo que deixar estes outros regimes especiais para outros vídeos, senão este fica demasiado longo e demasiado pesado. Lembrem-se do que eu disse no vídeo anterior. A regra são as 44 horas por semana e as 8 horas por dia. Mas, mais uma vez, lembrem-se também do que eu disse, que os limites podem eventualmente ser alargados nestes regimes especiais que o legislador traz na Lei Geral do Trabalho. Há situações que devem ser consideradas excepcionais e nem sequer são consideradas trabalho extraordinário. Elas estão definidas como isenção do horário de trabalho, que falamos no vídeo anterior, portanto, trabalhadores que estejam isentos de horário de trabalho e, em regra, são remunerados por essa isenção, não podem vir invocar trabalho extra. Trabalhadores que estejam numa situação de uma empresa que tenha tido suspensão da atividade e estas horas extras sejam para repor este período de suspensão, nestes casos também não é considerado hora extra. Duas novidades da Lei Geral do Trabalho: formação profissional agendada pela empresa no período de descanso. Sim, à luz da nova lei, a entidade empregadora pode agendar formações profissionais para o trabalhador durante o seu período de descanso. Imagine aqueles trabalhadores que fazem rotações de 15 dias a trabalhar e 15 dias em casa. Esses 15 dias em casa, se a entidade empregadora agendar formações profissionais e eles são obrigados a ir, porque a entidade empregadora, inclusive, por força da Lei Geral do Trabalho, é obrigada a formar os trabalhadores, estas horas que eles tiverem em formação não são considerados trabalho extraordinário. E ainda em casos em que o próprio trabalhador tenha estado ausente e tome a iniciativa, e atenção aqui, sempre com a autorização da entidade empregadora, de repor aquelas horas em que ele esteve ausente. Nestes casos todos, não falamos em trabalho extraordinário. Portanto, não falamos em qualquer tipo de remuneração acrescida para estes casos. Exigência para a entidade empregadora. O trabalho extraordinário não é algo que a entidade empregadora tem um poder discricionário de decidir impor para o trabalhador e o trabalhador é obrigado a fazer. O legislador define no artigo 184, número 2 da Lei Geral do Trabalho, que situações é que são justificáveis para eventualmente determinar que o trabalhador faça estas horas extras. Neste artigo estão descritas estas situações em que se pode recorrer ao trabalho extraordinário. Eu vou tentar pôr em legenda, porque se estiver aqui a discorrer, vou tentar pôr em legenda ou em destaque este artigo para vocês terem uma ideia, mas eles prendem-se normalmente com situações de emergência ou de acréscimo excessivo de trabalho ou de reposição de trabalho porque de alguma maneira não foi feita ou por suspensão ou por alguma outra causa. Depois o legislador exige que a determinação para fazer horas extras seja previamente comunicada ao trabalhador. Portanto, a entidade empregadora deve comunicar sempre, deve dar um pré-aviso com alguma antecedência ao trabalhador da necessidade de fazer as horas extras. Há uma exceção para casos de emergência. Imaginem que é um caso de emergência agora e a entidade empregadora precisa para eventualmente prevenir algum acidente grave ou para substituir um trabalhador que à última da hora não apareceu
desapareceu, aí sim há uma exceção a esta exigência do pré-aviso que o legislador faz. Atenção, nunca façam horas extras sem que ela seja pré-determinada pela entidade empregadora, porque as horas extras feitas sem pré-determinação da entidade empregadora por iniciativa do trabalhador não geram obrigação de remuneração. A entidade empregadora não tem a obrigação de pagar horas extras que o trabalhador, a seu bel prazer e por própria iniciativa, ainda que o mercado de trabalho incentive a proatividade, não é obrigada a remunerá-las. Depois há uma ressalva que o legislador faz, que é a determinação para as horas extras, a não ser em casos de emergência, mais uma vez, nunca pode ser dada depois de já ter iniciado o período de descanso ou o período de refeição do trabalhador. Imaginem que o meu horário de trabalho é sair às 17 e às 17h15 ou às 17h20 é que o trabalhador, portanto o meu período de descanso começa às 17 e às 17h20 é que a minha entidade empregadora me diz: tens que fazer horas extras agora. Não pode, tem que fazer com antecedência. Mesma coisa no que diz respeito ao meu horário de refeição. Tem direito ali a 1 hora de refeição, já estou a comer, a não ser que seja emergente, a não ser que seja para prevenir uma emergência, e aí tem que ser demonstrado factualmente, não se pode interromper este horário de refeição para determinar a prestação de trabalho extraordinário. Se estiverem preenchidos estes requisitos todos, portanto, o 184 que eu falei, são os casos em que é admissível recorrer às horas extras. O aviso prévio, a hora certa, portanto, de determinação das horas extras. Então, neste caso, o trabalhador é obrigado a prestar o trabalho extraordinário determinado pela entidade empregadora. A lei até abre uma porta dizendo que o empregador pode apresentar razões justificáveis para não fazer o trabalho extraordinário, mas de qualquer maneira, a decisão de concluir se estas razões são atendíveis ou não é da entidade empregadora. O trabalhador tem essa possibilidade de eventualmente apresentar uma razão e dizer não me convém ou não me é possível fazer por causa desta razão, e as razões têm que ser expressas, mas a entidade empregadora é que vai dizer não acho que seja atendível e, portanto, tens de fazer. Mais uma vez, com exceção dos casos de emergência, os limites para trabalho extraordinário são 2 horas por semana, 40 horas por mês e 200 horas por ano. Acima destes limites, não se pode forçar o trabalhador a fazer horas extras. Ora, que direitos tem o trabalhador que presta trabalho extraordinário? Desde logo, se for no período de descanso diário, ele tem direito àquelas horas que ele não descansou e deve gozá-las no dia útil, imediatamente a seguir, sem sofrer qualquer tipo de desconto. Por outro lado, se for no dia de descanso semanal, que normalmente é o domingo, pode ser, noutros casos, já exceções também, mas normalmente é o domingo, também tem direito a gozar o dia útil a seguir, na íntegra, sem sofrer qualquer tipo de descontos. E depois tem a remuneração adicional. Na remuneração adicional, a nova Lei Geral do Trabalho traz aquela novidade de eliminar a dimensão das empresas. Na lei antiga, na Lei 7/15, as percentagens de remuneração dependiam da dimensão da empresa, e a dimensão da empresa tinha a ver com o número de trabalhadores e o volume de negócios da empresa. Portanto, elas estavam divididas em pequenas, médias e grandes empresas. Nesta lei, isso desapareceu. Todo o trabalho extraordinário é remunerado independentemente da empresa que esteja a determinar este trabalho, com as mesmas percentagens. E essas percentagens são: até o limite de 30 horas por mês, o trabalhador tem direito a um acréscimo de 50% do valor da hora trabalhada. Acima das 30 horas por mês, esta percentagem sobe para 75% da hora. Muito rapidamente vou-vos dizer como é que vocês calculam esta hora. É uma forma muito simples. RM, que é o vosso salário médio mensal, o vosso salário mensal, vezes 12 meses, a dividir por 52 semanas, vezes o número de horas que vocês trabalham por dia. A fórmula é muito simples. Vocês só têm que pôr o salário no início, o número de horas a seguir, e vocês vão ter o valor hora. Por último, um detalhezinho de como contar as horas extras. Tudo que seja abaixo de 15 minutos não é considerado horas extras. Portanto, se ficares 10 minutos a mais no teu local de trabalho, se ficares 14 minutos a mais no teu local de trabalho, não é considerado horas extras. De 15 minutos a 44 minutos, portanto, sais às 17, ficaste 16 minutos ou ficaste até às 17h44, contabilizas meia hora. Acima de 44 até 60, que é naturalmente 1 hora. E é assim que tu vais somar o tempo que fizeste de trabalho extraordinário, multiplicar pelo teu valor hora a receber e então calcular a percentagem, como eu disse em cima, até o limite de 30, 50%, acima do limite de 30, 75%. Vou lembrar mais uma vez, só há
a obrigação de remunerar horas extras se o trabalhador tiver a determinação prévia da entidade empregadora. Não se metam a fazer horas extras achando que vão receber adicionais sem que a entidade empregadora tenha dado esta orientação expressa ao trabalhador. Para a entidade empregadora, ficou alerta da necessidade de registar as horas extras no livro, no modelo que é aprovado em regra pelo MAPTES. Tem um livro modelo para as horas extras e, de preferência, de imediato ou no prazo de 72 horas, sob pena de ser obrigado a retribuir cada dia de prestação de trabalho extraordinário 2 horas a mais, para além das percentagens referidas pelo legislador. A vossa opinião é sempre muito importante para mim. Quero que comentem, quero que mandem sugestões, quero que me deem sugestões de temas, quero que me deem feedback de como é que a página está a funcionar para vocês, se isto está a ajudar no dia a dia. Lembrem-se, subscrevam o canal do YouTube, que é onde vocês têm a informação completa. No Instagram, nós apenas damos alguns cortes dos vídeos completos que estão no YouTube, e para teres a informação completa e poderes exercer os teus direitos, tens que aceder ao canal do YouTube. Conhece os teus direitos para exercê-los, conhece as tuas obrigações para cumpri-las.